Hoje eu trago para vocês esse tipo de avenca aqui. Vou trazer a espécie, vou mostrar como eu estou cultivando ela, mostrar o desenvolvimento dela e a adubação dela. Então são quatro coisas que eu vou falar hoje para vocês sobre essa planta. A avenca, eu conheço ela como uma avenca mosquitinho, uma avenca bem difícil hoje de estar encontrando. É uma avenca que você pode dar todo o tratamento dela de desenvolvimento, porém as suas folhas não desenvolvem, olha, não desenvolve de forma grande, graúda. Ela é bem pequena, conhecida como mosquitinho e também como cabelinho. Algumas pessoas chamam desse nome, mas mais popularmente sempre conheci como avenca mosquitinho, porque as folhinhas dela é bem minúscula. Vou falar também de como que eu faço o tratamento dela para dar as comidinhas para que ela possa desenvolver. É uma avenca, além de ter essa característica de folhas minúsculas, ela também não desenvolve rapidamente. É extremamente lenta para desenvolver a sua copa. Então, aqui é uma copa formada. Ainda não fiz muda dela, mas pretendo fazer a muda dela para estar multiplicando, porque eu tenho só esse exemplar. E ela é muito linda, decorativa e as folhas bem miudinha. Mas não é avenca miúda de barranco, é avenca mosquitinho ou avenca cabelinho. Então, ela tá com uma copa já formada, é uma avenca de torceira. Vou mostrar aqui para vocês. Os fetos dela é um marronzinho, assim, quando ela tá desenvolvendo. Ela sai assim separadamente seus fetos, mas depois ela enrosca de uma tal forma que é difícil você separar uma folha, como você pode ver aqui, ó. Se você for deslocar essa folha que tá lá, dessa aqui, é muito difícil você separar, porque elas grudam um no outro. Por isso que chama mosquitinho, pequena, e cabelinho, porque grudam um no outro, como cabelo cacheado. Então, aqui, ó, é a torceira dela. Tá vendo? Já fiz algumas podas de limpeza, mas nunca fiz radical. A muda para ela sair, apesar de ser de torceira, a multiplicação dela é por torceira e também por esporos, que eu vou mostrar os esporos. E aqui a torceira dela, ó, tá vendo? E ela é muito difícil tá desenvolvendo. Ela é extremamente lenta e extremamente lenta para saltar também brotos para fazer a multiplicação dela através da divisão de torceira. Então, é bem difícil. Ela vai criando um bolo aqui e raramente vai saltando nas laterais. Vai só aumentando aqui a sua torceira central, né? Que é a torceira mãe. Para soltar as mudinhas nas laterais, ela é bem difícil. Então, e corre o risco de perder, né? É também uma avenca que gosta de sombra, uma avenca que não pode ficar na ventania e na corrente de ar, porque senão ela quebra as suas folhas todas e também desidrata e queima e você tem que cortar a folha. Então, para ela não desidratar, eu coloquei ela aqui, como vocês estão vendo, tá dando um ventinho, mas aonde que ela fica, circula o ar normalmente, não é lugar abafado, porque lugar abafado também, ela não circula o ar e precisa circular o ar, né? Até para evitar pragas também, porque planta quando fica em lugar muito abafado, facilita a proliferação de pulgão e também de cochonilha. Então, quando ele fica no lugar arejado, ela fica muito bonita, a folha não fica desidratada, seca, como plástico, e desenvolve muito bem. Aqui, ó, é o substrato que eu vou mostrar. Ó, fiz um substrato à base de bastante riqueza de recursos naturais para evitar que fique assolado. Plantei ela na terra, casca de pinos, bastante carvão,
e também vermiculita e perlita. No carvão tinha um pouquinho de casca de arroz. Por que que às vezes eu uso a casca de arroz? Porque a casca de arroz ela é bem drenável, mas eu coloquei a perlita porque a perlita vai manter a umidade. Você tem duas opções. Se você usa a casca de arroz, você tem que saber a quantidade para dividir, porque a casca de arroz é para drenar. Então, o solo fica bem drenável e resseca com muita facilidade o substrato. Então, tem que ser só um pouquinho para drenar. Ou senão, você pode usar a perlita, que também faz o mesmo processo, né? Ou um ou outro. Ou pode usar os dois, mas em pequenas quantidades. Mas eu gosto de usar por causa que ela também tem aditivos que vai ajudar no desenvolvimento da avenca. E aqui eu coloquei casca, raspa, tá vendo? E ficou bastante drenável e com a casca, com a vermiculita, a umidade vai manter. Se você não tiver, por exemplo, a vermiculita, né? Que é essa aqui, ó, que você compra, tá vendo? Não tem marca definida e é baratinho. Você pode usar, tem três opções. Ou você pode usar a vermiculita para manter a umidade do solo, mas ele tem que ser bastante drenável, porque a água tem que bater e escoar, porque se a água bater e não escoar, você acaba deixando as raizinhas dela apodrecer. E aí a planta começa a amarelar, murchar e acaba morrendo. Então, você tem três opções. Você pode usar a vermiculita. Se você não tiver vermiculita, você pode usar o pau podre como a segunda opção. Esterilizar ele por causa de bicho e misturar também nesse tipo de substrato, que vai manter a umidade. E se você também não tiver pau podre, você pode comprar pinos triturado, porque tem a casca de pino triturado ou em pó, que você vai misturar e vai manter a umidade dela assim, ó, e sem apodrecer a torceira dela, as raizinhas dela, que são bem delicadas e fininhas. E ela vai criando esse bolo de torceira aqui. Então, você pode fazer isso no desenvolvimento do substrato dela, que ela vai desenvolver. Lembrando que ela desenvolve muito lentamente. Agora, outra coisa que você pode fazer, além de ter um bom substrato para manter a umidade e escoar o excesso da água, você também tem que dar, né, a comidinha, igual nós. Tem que ter uma vitamina para complementar, uma alimentação. Então, geralmente, nas minhas plantas, eu gosto de usar três coisas. Eu uso o esterco de boi, que eu misturo assim, quando eu faço o substrato. E quando a terra já está bem adubada, aí eu faço o seguinte, eu coloco a torta de mamona com a farinha de osso, porque as duas vão nutrir e ajudar a planta a desenvolver as folhas e os fetos com bastante vigor. E outra coisa também que ajuda muito também a torta de mamona, além dos nutrientes todos, macro e micronutrientes que elas fornecem, uma coisa muito boa também usar a torta de mamona, que você vai evitar os vermes de raiz, né? Então, esse tipo de verme de raiz, que vai dando umas bolinhas e acaba a planta morrendo, você vai evitar esse tipo de verme na sua planta. E isso já é comprovado, não é opinião minha. E aí você vai ter uma planta bonita. Ela, para formar uma copa, ela demora muito, é lenta, mas a gente tem que ter paciência e colocá-la num cantinho. Se perceber que ela gostou, não troca de lugar, vai mantendo ela lá. Então, hoje aqui, eu gosto de colocar a torta de mamona. Eu uso essa aqui, que eu comprei, mas eu uso de várias marcas. Não tem problema isso não. Aí, geralmente, para ela desenvolver, ajudar no crescimento dela e nutrir, eu faço isso aqui, ó. Porque isso vai ajudar ela. Então, você não precisa preocupar de estar... só dar uma misturadinha assim, ó. E fazer a rega normalmente. Tá vendo? É só isso. Colocou um punhado, porque essa cuia aqui, gente, é uma cuia 21. Então,
esse punhado que eu coloco, porque eu já sou treinada mais ou menos a quantidade que eu coloco com muita facilidade. Então, um punhado significa uma colher, né, rasa, né? Então, você não precisa colocar exageradamente. E por ser uma planta muito delicada, eu não aconselho colocar adubo químico, porque o adubo químico, ele é muito potente. Então, costuma de muita gente perder as avencas por causa disso. Porque o adubo, ele tem uma potência muito grande. Mesmo você colocando a medida que o fabricante manda, ela pode sentir queimar. E já o adubo natural, como esterco de boi, torta de mamona e farinha de osso, ela não vai ter esse problema. Mas você também não pode exagerar, porque tudo exagerado, até a comida da gente, se você comer demais, você pode passar mal. A plantinha é a mesma coisa. Então, você tem que colocar uma quantidade que ela possa nutrir, ajudá-las no nutriente, porque como ela está plantada aqui, gente, na encoia, ela fica muito limitada a buscar, né, os nutrientes para ela continuar propagando a sua espécie. Então, a primeira forma, que é a divisão de torceira, que eu já falei, e a outra através dos esporos. Vou pegar uma folhinha mais antiga aqui para você ver os esporos, que também ele é muito, muito delicado. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá dando reflexo. Olha. Aqui uma folhinha. Olha o tanto de esporos. Tá vendo? Vou puxar a imagem aqui pra você ver o esporo, porque tá dando reflexo. Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, que é bem carregada de esporos. Eu vou tentar fazer igual eu fiz com a outra avenca, e eu tive muito êxito. Vou colocar aqui. Olha pra vocês verem. Ela é muito minúscula, nosso Deus. Olha pra vocês verem. Aqui, ó. Então, como a folha já é pequenininha, os esporos, então, nem se fala de tão pequenininha. E ela tá bem rica em esporo, principalmente essa folha aqui. Tá vendo? Então, quando essa folha ficar velhinha, eu vou recolher ela e vou colocar dentro de um envelope, fechar, para não perder nenhum esporo. E vou jogar num lugar com fibra, fresco, e propagar a espécie dela através de esporo, porque ela tá muito difícil de soltar muda. Olha para vocês verem, toda lotadinha, lotadinha. Mas como é tão pequenininho, eu vou chegar mais de pertinho. Olha para vocês verem. Então, é isso. Você pode fazer a multiplicação através dos esporos e pode fazer a multiplicação por torceira. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela já caiu. Olha para vocês verem. Não dá para separar. Virou um bolo. Olha. A folha solta e depois ela vai caindo assim, ó. Vai virando uma cascata. Mas tudo grudado. Elas não se separam. Olha para vocês verem. Vou mostrar de longe para vocês verem quanto que ela já caiu. Ó. Ó. Vou segurar aqui. Tá vendo? Então, ela faz isso, ó. Tá vendo? Fica aquele bolo. Tá vendo? Então, é isso. Ela fica esse bolo, enche tudo. Aqui ela tá desenvolvendo mais pra cá por causa da claridade onde que ela fica, do ambiente. E vai abaixando e criando essa cascata até embaixo, ó. Ela é muito bonita, gente. Pessoalmente, mais linda ainda do que como tá saindo na filmagem. E aqui, ó, por exemplo, olha aqui. Olha o tamanho do feto dela, da folha. Depois, ela vai grudando uma na outra. É muito linda. Então, eu uso, né, a vermiculita para manter a umidade dela, porque a avenca não pode ficar seca. Ela é uma avenca de torceira também e nem pode ficar com água empoçada. O substrato nunca pode ficar solado dentro. E aqui a torta de mamona que eu uso para nutrir ela. Essa nutrição, de quanto em quanto tempo que eu faço? Geralmente, gente,
Quando você coloca a torta de mamona e a farinha de osso, você pode ficar mais de mês sem nutrir ela, porque isso vai liberar lentamente, principalmente o esterco de boi. Ele vai liberando, pode ficar até 3 meses sem adubar, porque o nutriente está lá, está desenvolvendo e saindo lentamente. Como vocês podem ver aí, ó, ela já está lá embaixo. Então, até para mexer com ela tem que ser bem delicado, porque senão acaba perdendo a folhinha, né, o feto, porque aqui ela é muito fininha, muito delicada. Depois que você faz assim, a adubação, é muito importante que você faz uma regazinha, né, para já começar a ir liberando os nutrientes. Então, a água, como vocês podem ver assim, ó, a água bate e escoa imediatamente. Então, ela não fica empoçada ali. Então, eu não corro o risco de perder, apodrecer as raizinhas dela. Então, é isso. Eu espero que você goste, né? Eu já fiz vídeo dela quando era menorzinha. E hoje eu tô mostrando o desenvolvimento dela, como ela cresceu, o quanto ela é lenta. E tem que cultivar e colocar num cantinho e esquecer. Esquecer no sentido assim, para não crescer tão rápido, né? Porque ela não desenvolve rapidamente. Ela é extremamente lenta. Se você tem essa avenca aqui, ó, mosquitinho, deixa no comentário aí. E você, se você estiver vendo esse vídeo, me fala onde que você mora, para ver aonde meus vídeos estão chegando para vocês. Porque o intuito aqui, eu gosto de fazer os vídeos para ajudar as pessoas de coisas que dá certo para mim, com as avencas samambaia, e que pode ajudar vocês também. Se você gostou dessas dicas, e se valeu o seu like, dê seu like, hypa meu vídeo aqui. Na hora do comentário vai ter um hypar. Você pode clicar nesse hypar para esse vídeo chegar para ajudar mais pessoas. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!